Naquela manhã de céu opaco em Brasília, o Senado se preparava para mais uma sessão aparentemente rotineira. Mas bastaram poucos minutos para que o ambiente, normalmente marcado por formalismos e discursos previsíveis, se transformasse em um palco de tensão dramática. O que estava prestes a acontecer não era apenas mais uma troca de argumentos políticos. Era um duelo simbólico entre duas formas de ver o Brasil. De um lado, Simone Tebet, a ministra de traços serenos e verbo afiado, conhecida por sua habilidade retórica e articulação elegante. Do outro, Nicolas Ferreira, o jovem parlamentar que, com discurso inflamado e postura desafiadora, tem sido um dos nomes mais comentados da nova direita brasileira. Aquela sessão sobre desinformação não seria apenas técnica, seria o campo de batalha onde narrativas e reputações estariam em jogo, e o país inteiro seria testemunha disso. A audiência ainda nem havia começado oficialmente e já se percebia a tensão entre os dois. Tebet, com seu semblante controlado, organizava os papéis com precisão, como quem se prepara não apenas para um pronunciamento, mas para disparar verdades calculadas. Ferreira, por sua vez, mantinha o corpo imóvel, mas os olhos não paravam de seguir os movimentos da ministra, como um jogador de xadrez antecipando o próximo movimento do adversário. Quando Simone finalmente começou a falar, seu discurso não era apenas uma análise do cenário político, era uma crítica velada, dirigida com sutileza quase cruel. Jovens parlamentares confundem liberdade com radicalismo antidemocrático, afirmou ela com voz firme e ar professoral. Não precisava mencionar nomes. A mensagem era clara. A frase caiu como uma granada silenciosa no plenário, e os olhares se voltaram automaticamente para Nicolas. No entanto, ele não reagiu de imediato. Manteve-se em silêncio, como quem aguarda o momento exato de contra-atacar. Esse silêncio, estratégico, já dizia muito. Era o tipo de pausa que antecede não um improviso, mas um golpe milimetricamente ensaiado. Quando enfim pediu a palavra, o ambiente pareceu congelar. Os celulares foram erguidos, os olhos fixaram-se nele, e até mesmo Simone ajustou os óculos com um leve tremor que denunciava uma mudança na dinâmica. Mas Nicolas não elevou a voz, não gritou, nem demonstrou raiva. Pelo contrário, falou, com uma serenidade inquietante, como quem domina o campo em que pisa. Me acusar de extremismo por defender valores conservadores é tão lógico quanto acusar a senhora de censura por tentar impor limites à opinião, disse ele, com um tom que mais cortava do que explicava. Foi uma frase que desmontou, sem esforço aparente, o discurso cuidadosamente erguido por Tebet. As reações foram imediatas, não só no plenário, mas fora dele. Enquanto alguns senadores olhavam para o chão, desconfortáveis, outros apenas observavam em silêncio o embate que se desenrolava diante deles. Simone, antes dona do palco, agora parecia desconcertada, e Nicolas continuava. Falou de seus eleitores, dos brasileiros comuns que se veem acusados de radicalismo apenas por discordarem da narrativa dominante. A democracia que escolhe o que pode ser dito não é democracia, é teatro, afirmou. E com essa frase selou o momento em que o jogo virou. O plenário assistia atônito a uma inversão de papéis. A ministra, antes crítica, agora parecia estar na defensiva, enquanto o jovem deputado assumia a narrativa com uma segurança que desarmava até os analistas mais experientes. O ápice, no entanto, viria logo depois. Com uma pausa dramática e o olhar fixo nos olhos da ministra, Nicolas lançou a frase que viraria o Brasil de cabeça para baixo. Extremismo é calar a voz do povo em nome de uma democracia seletiva. A frase foi recebida com uma mistura de choque e admiração. Era como se, naquele instante, o silêncio dissesse mais do que qualquer reação. Simone Tebet, que não respondeu nem tentou rebater, ficou em silêncio. E esse silêncio, por mais que tentasse passar controle, acabou por selar a percepção pública de que ela havia sido vencida, não por gritos ou provocações, mas por uma narrativa que ressoava com milhões de brasileiros que se sentem marginalizados por não seguirem o discurso dominante. Não demorou para que a cena se espalhasse pelas redes sociais. Vídeos recortados da fala de Nicolas começaram a circular com legendas impactantes. A hashtag
e de uma democracia seletiva tomou força, primeiro entre grupos conservadores, depois em páginas de análise política e, por fim, entre cidadãos comuns, que compartilharam o trecho como se fosse um grito de revolta contra o sistema. Influenciadores digitais repercutiram o momento, comparando a postura do deputado a grandes nomes da política mundial. Do outro lado, aliados do governo tentavam descreditar o discurso, chamando-o de populista, calculado, apelativo, mas já era tarde. A fala de Nicolas havia atravessado a barreira do plenário e se tornado símbolo de algo maior, um desafio direto ao que muitos consideram uma tentativa de silenciar vozes dissidentes sob o pretexto da moderação. No dia seguinte, os jornais estamparam manchetes dramáticas. Mesmo os veículos mais críticos ao deputado foram obrigados a destacar a força de sua retórica. Em programas de debate político, comentaristas anticéticos reconheceram que algo importante havia acontecido. Quando a moderação deixa de ouvir, ela passa a ser o novo extremismo, disse um analista ao encerrar seu comentário. Uma frase que, sem citar nomes, ecoava exatamente o que havia sido dito no Senado. Para muitos, esse episódio marcou uma ruptura. O momento em que o discurso politicamente correto foi confrontado por uma fala que, ainda que controversa, trouxe à tona a inquietação de parte significativa da população. E agora, o que resta é o impacto desse embate. A política brasileira já vive momentos intensos, mas esse episódio entre Nicolas Ferreira e Simone Tebet será lembrado como um divisor de águas. Não apenas pela troca de farpas ou pelo espetáculo narrativo que se desenrolou em plena luz do dia, mas porque expôs as fissuras cada vez mais visíveis entre dois Brases que parecem falar línguas diferentes. E a pergunta que fica, enquanto o eco daquela frase ainda reverbera pelas redes e corredores do poder, é: você acha que estamos vivendo uma democracia seletiva? Comente aqui embaixo. Se você estivesse no lugar de Nicolas, teria respondido diferente?